Uma boa tarde, seja bem-vindo à primeira live da Academia Mato Grossense de Direito. É uma honra tê-los aqui. E hoje nós vamos estar tratando de uma matéria muito interessante. Revisões dos contratos na pandemia, aspectos materiais e processuais. Sem ter grandes delongas, eu gostaria já de passar a palavra para o André Araújo Molina e explicar que o André Araújo ele vai estar à frente de todas as lives da Academia Mato Grossense de Direito. Ele vai estar coordenando todo o processo de live. O André Molina, ele é juiz do trabalho, ele é juiz titular da 23ª Região, professor titular da Escola Superior da Magistratura do Trabalho de Mato Grosso. Ele é pós-doutor em Direito do Trabalho pela USP, doutor em Filosofia do Direito do Trabalho pela PUC-SP, mestre em Direito do Trabalho pela PUC e especialista em Direito do Trabalho e em Direito Processual Civil pela UCB Rio de Janeiro. E também ele é presidente da Amatra. Eu queria desejar a todos uma boa tarde e todos tenham o melhor aprendizado possível acerca das matérias aqui tocantes. André Araújo Molina, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Obrigado aí, nosso presidente da academia, Dr. Fábio Capilé. Uma grande saudação aí aos meus dois colegas professores que hoje nos dão a honra, professor Dr. Carlos Eduardo Silva Souza, professor Dr. Welder Queiroz dos Santos. É uma grande satisfação recebê-los aqui nesta tarde para essa nossa primeira live da Academia Mato Grossense de Direito. Nós organizamos o debate de modo que falaremos primeiro a respeito dos aspectos de direito material relacionado à revisão dos contratos, que ficará a cargo do professor Carlos Eduardo. Nós, logo na sequência da apresentação dele, passaremos a palavra ao professor Welder para trazer os seus apontamentos, suas perspectivas em relação aos aspectos processuais da revisão dos contratos, e eu vou apenas aqui mediar hoje a apresentação dos dois professores nesta ordem e vou fazendo, ao final das exposições, as colaborações, as interferências e trazendo também as eventuais perguntas que nos forem encaminhadas. Todos aí os nossos telespectadores que estão acompanhando ao vivo pela nossa página da Academia no YouTube, podem mandar pelo próprio chat do YouTube a sua colaboração, a sua pergunta, que eu vou repassando aqui aos nossos professores. Nós pretendemos que, ao final de toda a exposição, nós tenhamos algo em torno de 45 a 60 minutos, mas é a interação de todos vocês, é o debate produtivo quem vai ditar o tamanho dessa nossa conversa. Então, eu inicio apresentando o caro confrade, o professor Carlos Eduardo Silva e Souza, que é doutor em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP. Ele é mestre em Direito Agroambiental aqui pela nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, em cuja instituição atualmente é professor adjunto da Faculdade de Direito da FMT e coordenador também de seu mestrado acadêmico. Ele é integrante de diversas instituições de estudo de responsabilidade civil, líder de grupo de pesquisa em Direito Civil e é titular da cadeira número 16 da nossa Academia Mato Grossense de Direito. O professor Carlos Eduardo, uma grande satisfação contar com o senhor aqui nesta tarde. Eu passo a palavra aí para que o senhor dê a sua saudação e logo na sequência pode já iniciar com a apresentação geral de seu tema, que é a revisão contratual, os aspectos relacionados ao direito material, ao direito civil, e ao final de sua exposição nós iniciaremos os debates. Um grande abraço e a palavra do senhor. Boa tarde a todos e todas. É uma honra muito grande estar participando desse momento, não só de conhecimento, mas de debates, mas, sobretudo, né, de festejar, né, o início dos primeiros encontros virtuais da Academia Mato Grossense de Direito. E, para mim, esse momento é de uma honra ainda maior por estar ao lado de colegas que eu tanto admiro, que eu tenho também, que tenho todos, né, como grandes amigos e são referências na área do direito, né? Queria fazer uma saudação especial ao nosso presidente da Academia Mato Grossense de Direito, Dr. Fábio Capilé,
obrigado pela honra e pelo prestígio e oportunidade que nos dá de participar dessa primeira live da nossa honrosa academia. Ao doutor e professor André Araújo Molina, é sempre uma honra e uma satisfação estar em sua companhia. Tenho certeza que seria um palestrante em potencial para esse tema. Tem grandes contribuições nas questões relacionadas ao contrato de trabalho. É uma honra e um privilégio estar na sua companhia e ter um encontro virtual mediado, né, pelo colega. E também gostaria de cumprimentar também de forma muito especial o professor Helder Queiroz dos Santos, meu colega de universidade, né, da nossa querida Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso. É uma honra gigantesca, né, pela admiração e respeito também que nutro por sua pessoa, ter a possibilidade de compor um encontro virtual e de sempre estar ao seu lado e em sua companhia, porque também muito o admiro e respeito. Dito isso, né, feitos os cumprimentos iniciais, queria também cumprimentar todos as pessoas que nos acompanham nesse canal, os alunos da Universidade Federal de Mato Grosso, né, tanto do mestrado quanto da graduação, e também todos os demais que acompanham o valoroso trabalho da Academia Mato Grossense de Direito. Sem maiores delongas, porque o nosso tempo é mais escasso, vou tentar, de uma certa forma, sintetizar os principais pontos sobre o ponto de vista do direito civil relacionados à questão da revisão de contratos e, sobretudo, os impactos da pandemia. Na verdade, a gente teria, obviamente, com esse tema, uma multiplicidade de possibilidades, né, para discutir em relação à revisão dos contratos e os impactos, né, sobretudo, da pandemia. Na verdade, a gente tem que partir da premissa inicial que a pandemia, em verdade, ela se consolida como o que a gente costuma chamar dentro do direito civil, em que há até uma certa divergência conceitual das categorias relacionadas ao caso fortuito e de força maior. E a configuração da pandemia nessas duas categorias, numa dessas duas categorias, nos implica em reflexos dos mais variados, não só na questão dos contratos, né, mas, por exemplo, poderia até mesmo configurar o que a gente convenciona chamar, por exemplo, como causa excludente de responsabilidade civil. Um outro apontamento que é importante é que a responsabilidade civil também se dá na seara contratual. Então, eventualmente, ela poderia conduzir, né, à isenção de possíveis consequências contratuais em razão justamente da pandemia configurar como caso fortuito ou de força maior. Um outro ponto que é importante dizer, né, é que a pandemia, configurando como caso fortuito ou de força maior, ela poderá eventualmente implicar numa possibilidade de revisão dos contratos. E é justamente o ponto central das nossas discussões e do nosso diálogo na tarde de hoje, né? Então, nesse ponto, nós sabemos que o inadimplemento dos contratos, ele pode se dar de forma definitiva ou temporária, né? A pandemia, eventualmente, pode ter esse duplo reflexo. Às vezes ele vai inviabilizar por completo o cumprimento de um contrato, ou essa implicação pode se dar por uma situação momentânea. A impossibilidade do adimplemento do contrato, por exemplo, ela pode ser absoluta, por exemplo, quando essa situação implicar numa extinção da obrigação e aí liberar o devedor, ou, eventualmente, implicar no inadimplemento relativo, que é uma dificuldade ou onerosidade da prestação, mas sem necessariamente extinguir a prestação devida, né, e ajustada contratualmente. Esta impossibilidade ela também pode ser projetada de forma imediata, ou seja, logo no momento em que a pandemia se verificar, ou, eventualmente, ela também pode se verificar num momento futuro, gerando até mesmo incerteza no seu cumprimento. Isso é importante, obviamente, para tomar
possíveis medidas em relação às decisões jurídicas em que devem ser tomadas num ou no outro plano. A incerteza também de impossibilidade de um cumprimento pode estar, como eu disse, projetada no futuro. Isso, em tese, poderia, quem sabe, nos permitir a aplicação do artigo 437 do Código Civil numa interpretação extensiva, né? Justamente porque, em tese, ele é mais verificado para o momento presente e estender, então, em razão dessas circunstâncias futuras, né? Eu sempre gosto de reforçar, quando já tive a oportunidade de dialogar sobre os impactos da pandemia em questões contratuais, é que, na verdade, né, o mundo muito provavelmente jamais será o mesmo depois dessa situação que estamos vivenciando, né? Eu tenho dito que é uma situação surreal, que a gente jamais poderia imaginar vivenciar, mas ela nos abre os olhos para as circunstâncias imprevisíveis ou previsíveis. Nós, brasileiros, temos a velha impressão de que o Brasil é um país abençoado por Deus e nunca demos muita importância, né? Eu acho que ele é realmente um país abençoado por Deus, mas ele sempre projeta, o brasileiro não tem o hábito, né, de dar a importância para essas circunstâncias, porque nós sempre somos otimistas, não queremos acreditar nas piores circunstâncias, mas a pandemia nos dá uma oportunidade riquíssima e maravilhosa para pensar justamente um pouco mais de forma preventiva, e isso também pode se dar em questões contratuais. Em verdade, nós temos uma rica oportunidade nas mãos de valorizar a importância de cláusulas contratuais que, se nós tivéssemos pensado antes mesmo da pandemia, nós não precisaríamos estar tão afobados e preocupados, né, pensando em situações emergenciais ou quebrando a cabeça, né, como se diz no linguajar popular, em razão das circunstâncias que hoje vivenciamos. Né? Por quê? Porque nós temos a possibilidade de prever isso contratualmente. E essa situação ficou reforçada pela Lei da Liberdade Econômica, nos permitindo criar, inclusive, cláusulas de interpretação, né, que já eram possíveis, a meu ver, antes mesmo da Lei da Liberdade Econômica, mas a situação foi ainda mais viabilizada por conta da Lei da Liberdade Econômica. Bom, mas fato é que, justamente por não ter este cuidado, né, de ter uma perspectiva mais preventiva em relação às questões contratuais, estamos nós agora discutindo sobre essas situações que a gente imaginava que jamais poderiam se concretizar. E essas situações nos implicam no âmbito das relações privadas, nas relações de direito civil, em aplicar a teoria da imprevisão, né? Justamente por conta de verificação de circunstâncias imprevisíveis e que alteram a base objetiva do contrato e verificando-se ainda mais uma onerosidade excessiva, permitiriam ou desfazimento do contrato, a revisão do contrato ou outras consequências que já são trazidas pelo Código Civil. Bom, um ponto importante de ser dito aqui, né? A gente percebe que a pandemia não é aplicável, né, como caso fortuito ou força maior, para todo e qualquer contrato, né? Existem alguns contratos que não vão sofrer um reflexo direto, imediato da própria pandemia em si, né? Porque não vão se configurar naquelas circunstâncias como necessariamente como uma circunstância imprevisível. Essa hipótese é mais difícil, porque, de fato, a pandemia parece assumir efetivamente o delineamento, né, de um caso fortuito ou de força maior, a depender do que se entenda por uma categoria ou por outra, mas elas vão implicar nas mesmas consequências. Mas fato é que a pandemia pode alterar a base econômica do contrato ou não, e ela também pode implicar numa onerosidade excessiva ou não. Isso implica dizer
que, quando não verificado alguns desses requisitos, certamente eu talvez também não terei os mesmos reflexos já previstos na legislação civil. E que reflexos seriam esses, né? Entre eles está, por exemplo, a situação, né, de revisibilidade do contrato, que é o que nós estamos aqui a tratar, e eu estou tentando aqui sintetizar os principais pontos, que implicam necessariamente na necessidade, né, além da possibilidade de resolução do contrato, que seria, entre aspas, o desfazimento do contrato, a possibilidade de eu pedir a revisão do contrato, justamente em razão desse desequilíbrio da base objetiva econômica do contrato, né, ou seja, a base inicialmente estabelecida, tentar reajustar, realinhar essas posições contratuais. E nessa circunstância, muito importante de ser dito, né, que o postulado básico dos negócios jurídicos é a preservação, né, dos negócios jurídicos. A gente tem que sempre ter esse ponto de vista como um parâmetro inicial, né, mas também tendo verificados essas circunstâncias, né, a possibilidade, eventualmente, de buscar a revisão do contrato. Na questão dos contratos unilaterais, é importante dizer, né, que aqueles que, obviamente, os contratos unilaterais seriam aqueles que impõem obrigação apenas a uma das partes, justamente para se evitar esta onerosidade excessiva, o devedor poderia pugnar, então, pela redução da redução da prestação ou alteração do modo de executá-la. Em relação às relações consumeristas, que são uma modalidade contratual específica, é bom lembrar, né, que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da quebra da base objetiva do contrato. E nessas circunstâncias, o consumidor pode, então, pedir a revisão do contrato por uma circunstância que vai desequilibrar essa base objetiva do contrato, impondo-lhe, então, uma prestação excessivamente onerosa. Percebam vocês que aqui pouco importa o fato ser previsível ou não, né? Ou seja, eu não tenho as mesmas características das relações consumeristas do que no Código Civil, né? Um ponto que é importante da gente dizer, né, nessas questões todas, é que, por exemplo, eu tenho contratos, por exemplo, os contratos administrativos, que são também outra modalidade de contrato bastante específica, que vão, eventualmente, também ter as mesmas consequências, porque, eventualmente, podem se configurar, ora como caso fortuito ou força maior, implicar na configuração de serem fatos previsíveis, mas de consequências incalculáveis ou imprevisíveis. E aí também permitir o que nós chamamos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou então a própria extinção, o desfazimento do contrato em si, numa linguagem mais simplista, né? A rescisão do contrato. Bom, fora isso, é importante dizer, obviamente, que essa situação de pandemia também não pode abrir espaço para algumas estratégias mal intencionadas, como seria, por exemplo, o caso do Instituto da Lesão, em que uma das partes contratantes acaba se aproveitando, né, de uma situação de fragilidade de uma das partes para impor esta circunstância, se aproveitando justamente da situação de fragilidade de uma das partes contratantes. Isso é importante dizer, porque caso configurada a lesão, eu posso ter até a possibilidade futura de anulabilidade do negócio jurídico. Eu quero chamar a atenção também, antes de encerrar, e eu estou tentando aqui ser o mais sintético possível, tenho muita coisa que a gente poderia conversar, né, para várias lives, vários encontros ou horas aqui de diálogo, mas eu gostaria de chamar a atenção também para um projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional, que cria um regime jurídico transitório, né? Esse regime jurídico transitório,
ele cria, então, um regime jurídico transitório e emergencial nas relações jurídicas privadas. E por quê? Né? Esse foi um projeto que foi muito questionado, e por que nós estamos tendo, né, que tratar às pressas de um projeto de lei com esta natureza? Ora, simplesmente porque, infelizmente, né, nós não temos também esse rigor e esse cuidado nas soluções normativas já previstas. E algumas situações que nós estamos vivenciando podem não ali se enquadrar nas soluções jurídicas já previstas no Código Civil, na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no Código de Defesa do Consumidor. E justamente por conta desta situação é que esse regime jurídico transitório e emergencial de direito privado vem estabelecer, né, algumas medidas específicas, justamente por conta dessa situação emergencial. Mas é importante dizer que o próprio projeto estipula que essas situações emergenciais precisam efetivamente ter decorrência ou ligação com a pandemia. E de forma mais abrangente, esse regime também prevê um regime diferenciado em relação à prescrição e decadência, em relação a algumas circunstâncias vivenciadas no âmbito de pessoas jurídicas de direito privado. Ela vai tratar sobre circunstâncias específicas de resilição, resolução e revisão de contratos, vai tratar sobre as relações de consumo, sobretudo da questão do afastamento do direito de arrependimento nas questões de entrega domiciliar e especificamente do delivery, sobre circunstâncias específicas também de locação de imóveis urbanos, uso capião, condomínios edilícios, regime concorrencial, também tem aplicação específica em normas específicas para o direito de família e sucessões, diretrizes de política nacional de mobilidade urbana, além de outras disposições. Né? Então, nós temos aí um regime bastante específico, né, e que permitem a aplicação da pandemia enquanto circunstâncias viabilizadoras de revisão, resilição, resolução contratual, né, leia-se, entre aspas, né, o desfazimento do contrato, a extinção do contrato em si, ou a adequação de outras circunstâncias. Na verdade, uma informação que é muito importante também, e eu gostaria de falar, antes de passar a palavra ao meu honroso confrade, o professor Hélder Queiroz, que é importante dizer que essas circunstâncias, na verdade, não precisam ser necessariamente financeiras. Né? Eu posso ter uma revisão do contrato fixando parâmetros que não são necessariamente econômicos e financeiros. Eu posso criar outras estratégias, né, para que eu tenha a recuperação, segundo o princípio da preservação dos negócios jurídicos, dessas questões, né? E eu tenho, obviamente, proposto também, né, que a gente possa pensar em estratégias contratuais para fazer a revisão do contrato que vão não só para a esfera judicial, mas também técnicas de adequação do contrato, por exemplo, como é o caso de aditivos contratuais que ainda estão na órbita do direito civil, né? A questão, né, eventualmente, da aplicação da exceção do contrato não cumprido, a exceção de insegurança no caso de incerteza do cumprimento, e a busca por soluções consensuais antes mesmo das vias judiciais. Mas, certamente, esse ponto, né, processual, desde técnicas de solução negociada, consensuada, de forma consensual, perdão, entre as partes, será objeto da intervenção do meu querido amigo, professor Hélder Queiroz dos Santos. Enfim, eu tenho muito a falar, gostaria de ficar aqui a noite toda dialogando com todos que estão nos acompanhando por este canal, mas
o tempo me escorre pelas mãos e eu passo agora, devolvo a palavra agora ao nosso mediador, o professor Dr. André Araújo Molina, pedindo a ele licença para mais uma vez registrar aqui os meus agradecimentos e a minha alegria e honra de estar na companhia de todos os senhores. Muito obrigado, professor Carlos Eduardo, pela sua brilhante explanação. Como o senhor bem disse, né, o tema é muito vasto, ele sai do direito civil e transita pelo direito do consumidor, leis especiais, lei de locação, projetos de lei em trâmite. Então, de fato, para um grande aprofundamento, precisaríamos de muito mais tempo. E até, digamos, alguma covardia com o senhor, né, pedir para tentar resumir um tema tão complexo em tão pouco tempo. Mas o objetivo, professor Carlos Eduardo, é esse mesmo. É fazer uma breve introdução que logo na sequência as suas teses serão expostas por meio dos debates, por meio das perguntas. Eu já fiz anotação aqui de algumas perguntas que na sequência nós vamos tentar colocar então em prática, a partir de exemplos de casos práticos, esta teoria que o senhor introduziu para a gente. Então, agradeço, peço que o senhor aguarde. Passaremos agora à exposição de direito processual, né, que vai ficar a cargo do nosso confrade, o professor Dr. Welder Queiroz dos Santos, que é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é professor adjunto da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Autor de obras jurídicas e advogado, né? Além de acadêmico titular aqui da nossa Academia Mato Grossense de Direito. O professor Welder, muito bem-vindo. Eu peço que o senhor aí possa abrir o seu microfone, fazer as suas saudações iniciais e logo na sequência nos brindar aí com uns aportes de direito processual. Para falar na prática, eu lhe deixo uma pergunta. Caso, se valendo de todos esses aportes de direito material que o professor Carlos Eduardo nos colocou, quais são os veículos processuais por meio dos quais eu vou pleitear judicialmente uma revisão ou uma suspensão contratual? E se o senhor tiver condições de falar, se puder também elaborar tanto a revisão dos negócios de direito civil, quanto, eventualmente, também uma revisão de acordos celebrados judicialmente. Nós temos transação, que são modalidades de contrato, que foram celebradas no bojo de ações de todos os ramos do judiciário, e agora, na fase de cumprimento, as partes são colhidas com a pandemia. Caso queiram também, eventualmente, revisar esta transação judicial, que meios processuais são utilizados, não são utilizados? Professor Welder, então, a palavra é vossa, e nós ficaremos aqui aguardando e a sua exposição. Bom, boa tarde, praticamente já boa noite a todos. Gostaria de registrar, nesse primeiro momento, a minha felicidade e satisfação de participar desse primeiro evento online da Academia Mato Grossense de Direito. E eu faço cumprimentando o nosso presidente, o Dr. Fábio Capilé, querido confrade da Academia. Cumprimentar também meu dileto amigo, professor Carlos Eduardo, em que tenho a honra e a felicidade de o tê-lo como colega na Universidade Federal do Mato Grosso, na Faculdade de Direito, nosso coordenador atual do mestrado, um grande pesquisador e um grande professor, o qual eu tenho a felicidade de poder dizer e chamá-lo de amigo. Gostaria de cumprimentar também o professor André Molina, também nosso colega da Academia Mato Grossense de Direito, um grande estudioso, não só de filosofia do direito, que já é seu doutorado, mas também do direito em si aplicado, que dá a sua experiência e a sua inquietude, demonstra pelos seus trabalhos, suas pesquisas, enfim, que muito contribuem aí para a ciência jurídica. É um prazer, meus caros, estar ao lado de vocês. Já registrando nesse primeiro momento, já até para quebrar um pouco a formalidade, eu vinha de uma live anterior e esqueci de colocar o paletó. Então, se fosse num congresso, certamente eu já chegaria de paletó. Como eu estou sem, já me justifico aqui que foi um simples esquecimento. E aí, depois que já começou, não tenho trabalho em pegar o paletó que está aqui do meu lado para vestir. Vou continuar assim, se me permitem, só para fazer já plano essa observação. Esse tema, e aqui já para entrar no tema de nossa exposição, especificamente sobre a revisão e resolução de contratos,
É um tema que me é muito caro, como professor, embora minha carreira de mestrado, doutorado seja em processo civil, sempre lecionei direito civil e eu faço com muito prazer e vontade de estudar essas matérias em que eu gosto muito. Tá? Aqui eu fiquei a cargo de questões processuais. A revisão e a resolução de contratos por onerosidade excessiva ou por eventos imprevisíveis, isso é muito bem apresentada pelo professor Carlos Eduardo, apontando as distinções entre o direito civil e o direito do consumidor, que trata das ações próprias. E gostaria de chamar a atenção especificamente para isso, sobre a possibilidade tanto de revisão quanto de resolução dos contratos. Nós temos o artigo 317, que regulamenta a revisão dos contratos por onerosidade excessiva, e o 478, que trata especificamente da resolução dos contratos por onerosidade excessiva. Mas eu gosto muito de chamar a atenção, e isso tem a ver com o processo civil, sobre deveres contratuais que regem a teoria ou a principiologia dos contratos. E aqui, especificamente, chama a atenção da boa-fé, porque a boa-fé objetiva, ela impõe às partes que tenham uma conduta esperada, e dentro dessas condutas esperadas, que busque a parte no negócio jurídico, contratual, para que possa revisar consensualmente ou resolver o contrato em comum acordo. Chama atenção isso porque decorre do direito civil, e isso tem impacto processual, o dever de renegociar os contratos. Então, especificamente, as partes, antes de ajuizamento, seja de uma ação buscando uma revisão do contrato, seja de uma demanda em que busca a resolução do contrato, antes de buscar o juízo, me parece que seja extremamente importante que procure a parte contrária para que possa conversar, negociar. Isso é uma imposição direta da boa-fé objetiva, esse dever de renegociar um contrato desequilibrado, independentemente se está expresso ou expressamente pactuado no contrato. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, do dever de renegociar pré-contratual. Isso não é a ausência de dever de renegociar, ela não retira o interesse de agir, assim conhecido como a utilidade, a necessidade da tutela jurisdicional, para uma ação. Em outras palavras, não carece de ação aquele que não renegocia, mas viola um dever contratual que pode ser objeto analisado e avaliado pelo juiz à luz do caso concreto, por conta de litigância de má-fé, por conta de cláusulas, de conceitos indeterminados no que diz respeito à forma de litigância de boa-fé ou má-fé, mas não para carência de agir para fins de ações revisionais. Esse é um outro ponto que eu também queria chamar a atenção para entrar especificamente nas demandas. A ação, ela pode ser uma demanda judicial, ela pode buscar tanto a revisão do contrato quanto a resolução do contrato. E falando em tempos de pandemia, ganha importância tamanha a possibilidade de tutela antecipada ou de tutela cautelar, enfim, de uma tutela provisória, para que busque resguardar e tutelar aquela relação desde o início. Seja para assegurar uma redução proporcional, em caráter revisional, do valor da prestação a ser paga diante do impacto em que a pandemia pode ter causado num determinado contrato. Por exemplo, diversos contratos de locações, isso tem sido objeto de muito debate acadêmico e jurisprudencial e prático, nas locações para redução proporcional, equitativa, e acho que isso tem que ser avaliado de acordo com cada negócio. Nós tivemos negócios que foram impactados diretamente com lockdown, com fechamento do negócio. Tivemos negócios que foram impactados parcialmente por conta apenas do fluxo que reduziu. Enfim, temos negócios que continuou sem nenhum abalo. Então, essa forma de relação tem que ser avaliada pelo juiz e pelo advogado quando se propõe um pedido revisional. Esse é o primeiro ponto, esse é o terceiro ponto que eu queria destacar. Para avançar naquilo que eu pontuei
para destacar nessa minha fala introdutória, ou essa fala inicial, já que depois a gente pode debater amplamente entre nós, é a possibilidade de cumulação de um pedido revisional com um pedido de resolução do contrato por onerosidade excessiva. É possível que a parte pleiteie, primeiramente, a revisão, e se não for possível a revisão nos termos em que ela pleiteia, que o juiz rescinda, ou melhor, reconheça ou desconstitua por meio de resolução aquela determinada relação contratual. Então, é possível que haja essa acumulação. Um pedido revisional, em caso de não acolhimento do pedido revisional, que acolha o pedido resolutório do contrato. Então, é possível que ocorra essas questões processuais, e tudo isso se dá por meio de uma demanda que seguirá o rito comum estabelecido pelo Código de Processo Civil, com todas as suas peculiaridades, como eu mencionei anteriormente, da possibilidade de tutela antecipada. Algo que faz parte do nosso dia a dia, em pandemia ou sem pandemia. A tutela antecipada e a tutela cautelar, as tutelas provisórias, são do nosso convívio diário. Há 25 anos atrás, falasse isso seria algo totalmente desconhecido. Hoje, qualquer operador do direito atualmente convive com esses institutos processuais que tratam. Para avançar, falando, como eu já disse, dessa possibilidade de acumulação, tem um dispositivo do Código Civil que tem um caráter processual e que muitas vezes passa despercebido, que eu queria chamar a atenção do ponto de vista processual. É possível que o autor pleiteie, então, a revisão e a resolução do contrato acumulado. Mas pode ocorrer do autor ir em juízo e pleitear apenas a resolução do contrato com base na onerosidade excessiva. E o réu não tem interesse na resolução. Os réus podem ter interesse na revisão, com alteração nas cláusulas contratuais, com modificação daquilo que foi pactuado originalmente. E o Código Civil se preocupou com isso. Quando ele traz no 478 a possibilidade de resolução do contrato, ele vem em seguida no 479 trazendo a possibilidade da parte contrária, aquele que pediu a resolução, apresentar oferta, ou seja, apresentar uma proposta para que possa modificar aquelas cláusulas originalmente pactuadas para que o processo possa seguir. Isso tem uma relação, uma importância muito grande, chamar a atenção pelo 479, porque muitas vezes o artigo 479 passa despercebido, e ele tem uma importância enorme para o réu em uma ação em que trate de resolução do contrato por onerosidade excessiva, que pode apresentar oferta de modificação equitativa e proporcional para que o juiz, ao invés de acolher o contrato, ao invés de acolher o pedido do autor de resolução do contrato, acolha aquilo que o réu pode apresentar como oferta para a continuidade do contrato, revisando de modo avesso, ou seja, a proposta do réu, aquele contrato em que o autor pediu tão somente a resolução. Essa oferta, com base no artigo 479, ela deve ser formulada na contestação. A contestação, ela é um momento para que possa exercer esse direito. No direito, nós temos alguns direitos que são chamados por alguns de contradireito ou de exceção substancial, em que o réu pode usar esse contradireito. É o caso da exceção do contrato não cumprido, em que o réu tem dever de usar em defesa. É o caso do direito de retenção, em que o réu também deve alegar em sua contestação. É o caso da oferta de modificação quando o autor propõe a resolução, sendo a contestação um ambiente correto, sob pena, me parece, de preclusão, para que se possa pleitear essa resolução. Ou melhor, para que o réu possa pleitear a revisão do contrato, ofertando o próprio réu as propostas revisado à luz da oferta em que o réu apresenta. Para caminhar um pouco,
já entrando no ponto, caminhando para o final, para que a gente possa continuar esse debate entre nós, o último ponto que eu gostaria de destacar sobre essas questões processuais, sobre revisão e resolução de contrato em tempos de pandemia, diz respeito ao juiz poder revisar o contrato de ofício quando o autor pleiteia a resolução do contrato e o réu deixa de ofertar essa proposta de modificação. Em outras palavras, o juiz terá que analisar o pedido do autor que pediu a resolução do contrato. Poderia o juiz revisar o contrato ex officio como se fosse um acolhimento parcial? A doutrina se divide, a doutrina processual se divide em relação a isso. Há na doutrina que eles sustentem, como faz o professor Nelson Neri, a possibilidade do juiz revisar o contrato independentemente de pedido expresso. Mas me parece, se não me engano, o professor Nelson Roosevelt, também para fazer menção, um civilista que trata do tema. Mas nos parece que isso não seria possível diante das delimitações em que o autor deve pôr e que o juiz está vinculado. Pelos princípios clássicos e basilares do processo, que é a correlação entre o pedido e a sentença, ou a congruência entre o pedido e a própria tutela jurisdicional, e parece que incide aqui para dizer, o juiz terá que avaliar se é o caso de resolver o contrato por onerosidade excessiva ou não, porque foi esse o pedido da parte, seja do autor, seja do réu ao não apresentar a oferta modificativa. O juiz terá que se balizar nisso. Se o juiz compreender que o melhor caso seria uma revisão, ele pode, já que é possível que ele faça a qualquer tempo, pedir, chamar as partes para um acordo, utilizar do seu dever funcional para buscar uma conciliação entre as partes. Mas não me parece impor por decisão judicial uma revisão do contrato em que nem autor na inicial, em que nem o réu na contestação pleiteou a revisão desses contratos. Esses são os pontos que eu havia separado e destacado aqui processualmente para que a gente possa debater. Mas, aqui, se me permitem, utilizarei mais uns breves minutos apenas para responder a provocação inicial aqui do meu colega, doutor André Molina, que ele já me chamou, Helder, nós temos situações de transações em que as partes celebraram. As contratuais se enquadram em todos aqui. A grande ponto é os acordos judiciais celebrados em juízo. Como que se daria a revisão desses acordos judiciais celebrados em juízo? O professor André Molina é juiz do trabalho, então destaco aqui que me parece que há uma distinção de tratamento disso na justiça civil, nas questões cíveis, para as questões trabalhistas. Por quê? No direito civil, em geral, vocês estão me ouvindo? Estou perguntando porque meu microfone acabou a bateria. Então, eu vou voltar aqui para a conversa comum aqui pelo microfone do computador. Então, o que eu gostaria de destacar? Eu estava dizendo, uma vez um acordo homologado judicialmente, esse acordo homologado judicialmente, no processo civil, ele só pode ser revisado, alterado, por meio de ação revisional. Seria o modo de revisar e resolver esse contrato, ou melhor, revisar esse acordo feito judicialmente, ele se dará por meio de uma ação como as revisões dos demais contratos em que nós falamos até aqui, tanto o professor Carlos Eduardo, como que eu ponderei até agora nas questões processuais. Por quê? Porque não cabe no processo civil ação revisória, ou melhor, não cabe ação rescisória de acordo judicial homologado em juízo. O que cabe é ação anulatória, e especificamente nesse caso de pandemia e de onerosidade excessiva, de eventos extraordinários imprevisíveis, ação revisional. Já na Justiça do Trabalho, nós temos um entendimento fixado por instruções normativas, se eu não me engano, em que esse acordo só pode ser revisado por meio de ação rescisória, diferentemente do processo civil. Então, eu devolvo a provocação originária para o doutor André Molina, já que agora a gente pode entrar num debate aberto entre todos, para dizer,
eu sei que você dedicou um tema, a pesquisa sobre esse tema recentemente, para saber como ficaria essa questão do processo trabalhista. Caberia uma revisional de acordo trabalhista feito em juízo? Ou só caberia ação rescisória? Se couber ação rescisória, qual será o prazo dessa ação rescisória? Será o prazo do acordo formulado? Será o prazo do início da pandemia, assim estabelecido no Brasil por lei própria? Enfim, encerro aqui a minha exposição, agradecendo mais uma vez o convite, com essa provocação ao nosso moderador e debatedor, professor André Molina. Antes mesmo de passar a palavra para o nosso debatedor, quer dizer, na verdade, vocês todos se tornaram debatedores. Agora, eu tornei o mediador aqui da nossa sala. E aí, para essa questão, eu queria exaltar o conhecimento de todos, parabenizar e agradecer a presença de vocês, que tanto engrandecem a Academia Mato Grossense de Direito. Nós teríamos, né, conforme divulgado, nós teríamos a presença do Rodrigo Vaz Sampaio. Ele é PhD em Direito e ele também é professor da USP. Ele estaria hoje aqui falando especificamente sobre os contratos. E ele não pôde estar presente. Até agora, nós não noticiamos isso no início da live, porque ainda a gente estava na esperança da presença dele, mas ele teve um problema familiar de saúde, inclusive o familiar dele está agora, foi para a UTI, então ele está acompanhando e não vai poder estar presente. Mas eu queria colocar aqui em contribuição, exatamente com as palavras do Rodrigo Vaz Sampaio, ele coloca a questão contratual e ele faz uma reflexão sobre a questão da Torre de Babel. E ele fala que o contrato, na verdade, a relação contratual, ela pode ser muito bem figurada na Torre de Babel, aonde a Torre de Babel ela não foi destruída por causa de um raio. Ela não foi destruída porque alguém foi lá e sabotou. Mas sim, ela foi destruída pela falta de linguagem das pessoas que estavam ali construindo. Ele faz esse comparativo dizendo que a própria falta de linguagem do contrato, que é o elemento essencial, inclusive, para o estabelecimento da sua nulidade. Quando as pessoas não conseguem se interagir nos contratos, então é o momento de haver uma intervenção exatamente para que haja um equilíbrio, para que haja uma retomada dessa estabilidade. Isso se integra exatamente no que vocês disseram aí. Eu queria passar já de pronto, diante dessas justificativas quanto à ausência do Rodrigo Vaz Sampaio, eu queria passar para o André Molina, mas antes mesmo, solicitar para as pessoas que já estão aí assistindo a live, vão lá, curtam, se inscrevam no canal, vocês já estão aí mesmo, já façam a inscrição, porque nós teremos lives a cada 15 dias, comandadas pelo professor André Araújo Molina, e a cada dia nós teremos um tema diverso, com um acadêmico diverso e também com professores de fora do estado de Mato Grosso, pessoas com alto gabarito, que vão estar aqui trazendo, não só para Mato Grosso, mas para o país, assuntos de extrema relevância e de grande contribuição para o conhecimento. Então, passo desde já a palavra para o professor André Araújo Molina, para que ele responda às considerações firmadas pelo professor Helder Queiroz. Ok, vamos lá. Eu, como o professor Helder colocou, eu até conversei com ele antes, eu pesquisei a respeito deste tema e devo publicar em breve, professor Helder. Já está aprovado, né? Vai sair lá pela Revista de Direito do Trabalho, da Revista dos Tribunais, vai ter uma edição especial da pandemia em agosto, né? Então, o artigo já está aprovado. E quais foram as conclusões que eu cheguei em nível de direito processual? De fato, a CLT, no artigo 831, diz que o acordo homologado judicialmente faz coisa julgada formal e material. Isto, então, induziu o Tribunal Superior do Trabalho a construir uma posição histórica no sentido de que, para revisar esses acordos, então, judiciais, era só por meio de ação rescisória. São duas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, súmulas 100 e 259. No entanto, nós tivemos, com a vigência do CPC, né, de 2015, com a vigência a partir de 2016, a mudança, como o senhor já antecipou, da arquitetura e da divisão, né, de funções da ação rescisória e da ação anulatória de uma ação própria de conhecimento. Então, retirou-se, de fato,
lá do 966, no novo CPC, a previsão de cabimento de ação rescisória para atacar decisão que homologa a transação. E no parágrafo 4º do próprio artigo 966, faz a remissão a uma ação ordinária, né, própria de revisão ou de anulação de conhecimento. Então, eu me convenci de que também no processo do trabalho, na medida em que a CLT não tem regra própria processual a respeito disso, então nós nos socorremos do Código do Processo Civil. Então, com base na alteração do novo CPC, artigo 966, parágrafo 4º, eu sou da posição de que as duas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho foram superadas, né? Numa linguagem de precedentes, o overhauling, né, superação das duas súmulas, e também passando a exigir no processo do trabalho a ação própria de conhecimento para a discussão de acordo homologado. Inclusive, já há decisão do ano passado, de 2019, de turma ainda, mas já no Tribunal Superior do Trabalho, nesse mesmo sentido. Então, reconhecendo de que o novo CPC superou as duas súmulas e agora também, assim como no processo civil, é por meio de ação própria, onde eu busco, né, a desconstituição de um acordo homologado judicialmente. Esta é minha posição, creio que na mesma linha vossa. Então, começando agora, meus caros, a trazer as perguntas e os questionamentos para o debate, e fiquem ambos à vontade, como o professor Welder já colocou, ele também é professor de Direito Civil, então tem também total familiaridade para transitar sobre os temas de direito material. Eu começo, então, colocando a indagação para o professor Carlos Eduardo, depois, se o professor Welder discordar ou tiver uma posição diferente, fique à vontade também para acrescentar. Professor Carlos, para ficar bastante claro, vamos dar aqui um exemplo concreto para que a tese ela se aflore. Note, nós tivemos aqui em Cuiabá, por ordem do Executivo Municipal, a suspensão do funcionamento dos shopping centers da cidade por decretos executivos. Imaginemos que uma loja localizada em um dos shoppings de Cuiabá, por evidente, ficou fechada aí por algumas semanas, ela teve uma redução de faturamento, uma redução de capital de giro e tudo mais. Então, a pergunta que eu faço, considerando que a teoria da imprevisão exige alteração na base objetiva do negócio jurídico, a falta de dinheiro das partes é motivo para se revisar um contrato? Bom, obrigado pela provocação, André Araújo Molina. E eu só, antes de responder, enfrentar a sua pergunta mais específica, mas, como eu disse, né, o tempo era ingrato para um universo de informações que precisava dizer, mas eu gostaria também de reforçar alguns pontos que nem sempre são lembrados e frutos dessa recente alteração, que é a Lei da Liberdade Econômica, né, que trouxe novas premissas, já estão em vigor, né, entre nós, e que são importantes da gente ressaltar para não ficar, obviamente, um espaço em branco na nossa contribuição, né, da Academia Mato Grossense de Direito. Quais são esses postulados básicos que foram instituídos, que são importantes para esse tema que nós estamos a debater aqui hoje, né? Número 1, o princípio da intervenção mínima. Eu preciso necessariamente, né, obviamente, ter a atuação da força estatal, né, enfim, ou de quaisquer situações dentro das relações contratuais de forma mínima, né, ou seja, é enaltecida a autonomia da vontade, né, e eu preciso, então, obviamente, preservar a relação contratual tal como ela foi concebida. O artigo 421, parágrafo único, também foi reinventado, né, pela Lei da Liberdade Econômica e trouxe a excepcionalidade da revisão contratual, ou seja, o assunto central que nós estamos discutindo na noite aqui de hoje, agora já estamos no período noturno, precisa ser entendido como uma medida excepcional, segundo o que prescreve a atual redação do Código Civil por interferência da Lei da Liberdade Econômica, ou seja, a revisão contratual deve ser compreendida como uma medida excepcional. Outra premissa essencial por parte da Lei da Liberdade Econômica, que os contratos civis e empresariais sempre vão se presumir simétricos e paritários. Em outras palavras, de que as partes contratantes estão na mesma posição contratual. Outra informação importante,
de que as partes podem estabelecer, né, as partes negociantes podem estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais de seus pressupostos de revisão ou de resolução, né? Ou seja, é justamente aquela técnica de hermenêutica e de previsão de cláusulas contratuais, mas que, infelizmente, a gente não tem muito esse cuidado, pelo menos entre nós, né? Outro ponto que é importante, e vou ser mais breve possível aqui, que a alocação de riscos definidas pelas partes deve ser respeitada e observada, né? Ou seja, né, cada qual arcando, né, com os riscos eventualmente assumidos em decorrência da relação contratual. E, mais uma vez, de que a revisão contratual sempre ocorrerá de forma excepcional e limitada. Bom, a meu ver, né, e dito só, feita essa lembrança, teria muitas outras coisas também para enaltecer aqui, mas essas eu achei, né, fundamentais de serem enaltecidas, né, porque são fruto de recente alteração normativa no Código Civil e em outros instrumentos normativos. Enfrentando a sua questão, André, eu acho que essa questão eu tenho debatido, né, obviamente, de forma mais significativa. Eu entendo que o contrato de locação, ele acaba, o objeto contratual versa sobre dois direitos básicos e elementares que pesam sobre a coisa, né, locada, que é o direito de uso e de gozo, né? Logo, quando eu contrato, né, objeto de locação, o contrato, né, objeto de locação propriamente dito, quando eu tenho a situação da pandemia, e a pandemia, obviamente, não é uma circunstância que foi imposta pela parte contratante adversa, mas que eu tenho, obviamente, uma restrição justamente nesse uso e gozo, né, eu penso, obviamente, que as circunstâncias da base econômica inicialmente estabelecida foram afetadas, logo, né, de forma mais objetiva possível, ainda que uma medida excepcional, ainda que uma medida limitada, ela deve ser aplicada nesses contratos especificamente, né? Mas, por exemplo, o mesmo não se aplicaria numa locação residencial. Por quê? Porque, obviamente, né, nem o uso nem o gozo restam necessariamente afetados aí por conta dessa circunstância. E daí por que o regime jurídico transitório e emergencial de direito privado é tão importante? Porque justamente na questão da locação residencial traz ferramentas e elementos tão relevantes para tratar de soluções que hoje não são passíveis de serem vislumbradas e pensadas. E da mesma forma, por isso que é importante a gente enaltecer também a necessidade de revisão de contratos de prestações de serviços educacionais, por exemplo. Né? Por quê? Porque a base, né, contratual inicialmente estabelecida entre as partes foi totalmente afetada e alterada, e o serviço não é mais prestado da mesma forma. Então, obviamente, eu chamei a atenção, né, não só da questão posta por você, né, mas também desses outros elementos, para a gente verificar que não é uma solução aplicada a toda e qualquer situação, né? A questão da pandemia, e por isso que também é preciso a gente criar e fomentar estratégias. Só que é bom dizer também que, como é uma situação nova para todos nós, né? E nunca se debateu tanto sobre circunstâncias como circunstâncias de causa de força maior e caso fortuito, que existem muitos posicionamentos divergentes, né? Sobretudo no ponto central da sua pergunta, eu tenho feito um acompanhamento de perto da jurisprudência de diferentes localidades do nosso país, inclusive aqui, né, no estado de Mato Grosso, e a gente percebe que nem todas as decisões judiciais caminham para a mesma solução, né? E essa é uma situação bastante delicada,
porque geralmente são contratos, né, os contratos que envolvem, né, os shopping centers, são contratos com uma carga econômica bastante significativa. Não sei se o professor Helder concorda comigo ou tem algum outro apontamento diferente, mas é dessa forma que eu penso e que eu, né, gostaria de compartilhar né, as minhas impressões. Ok, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra ao professor Helder para que ele teça as suas considerações a respeito deste tema, e eu o faço fazendo uma pergunta muito prática, professor Helder, no seguinte sentido. Nós estamos vendo uma crise econômica que já começou a trazer os seus efeitos sem precedentes, né? A falta de rentabilidade das empresas e tudo mais. Isso tem gerado também, de outro lado, dispensa em massa de trabalhadores. Um trabalhador que trabalhava longos anos em uma empresa e ele, em razão do salário que recebia, tinha carteira assinada e tudo mais, alguma estabilidade, ele comprou um apartamento parcelado, financiado. A pergunta muito prática é: o desemprego, de uma hora para outra, justifica revisão dos contratos civis que essa pessoa possui, o aluguel do apartamento, ou o financiamento do carro que ele comprou, as suas despesas civis? Como é que o senhor vê essa questão? Obrigado. Eu gosto muito das perguntas e questionamentos e de debater com o professor André Molina, porque ele tem uma habilidade de visualizar questões complexas e práticas, o que, no fundo, é para isso que serve o direito, para resolver questões que têm aplicabilidade prática. E tanto a pergunta do professor Carlos Eduardo relacionada a shopping center, quanto para mim relacionada à compra de apartamento, se enquadra nessas características de perguntas complexas, mas com uma grande utilidade prática que, no fundo, é para que serve o direito, para resolver e para traçar balizas numa relação social, numa sociedade. Digo isso porque a habilidade em formular essas duas perguntas nos coloca em chamar a atenção nos requisitos, tanto para a revisão quanto para a resolução dos contratos. Porque a possibilidade de revisão ou resolução dos contratos não está diretamente ligada ao fato da pessoa estar desempregada ou não, ou diretamente ligada ao fato da pessoa ter ou não condições de acabar com o seu contrato na locação. No caso do shopping center, que foi a pergunta formulada ao professor Carlos Eduardo. E por que eu começo tratando disso? Porque é preciso que a gente analise quais os requisitos que a lei trouxe para viabilizar a revisão ou resolução dos contratos. E nisso, numa análise do artigo 317 e 478, e eu gosto muito dessa análise conjunta dos dois dispositivos, porque na linha do que o professor Paulo Magalhães Nasser, num livro sobre onerosidade excessiva, defende desde 2010, e para fazer menção aos estudiosos do tema, também gosto muito do trabalho do professor Otávio Rodrigues Júnior sobre revisão dos contratos, ambos tratando de contratos civis. Particularmente me parece que os requisitos para a revisão e para a resolução dos contratos por onerosidade excessiva são equivalentes. Tanto o 317 fala em desproporção manifesta, o 478 fala em onerosidade excessiva. Um dispositivo fala em motivos imprevisíveis, o outro fala em acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Um fala em extrema vantagem, o outro fala em desproporção manifesta. Um fala partes, o outro fala credor e devedor. Então, os requisitos, me parece que para viabilizar a revisão ou resolução dos contratos, tem que analisar o preenchimento desses 4 requisitos. O evento ou motivo, ele é extraordinário e imprevisível? Acho que esse é um fato quase inegável em pandemia. A pandemia, inequivocamente, é um evento extraordinário e imprevisível. Se alguém me disser que, há um ano atrás, me dissesse que um ano depois, hoje, nós estaríamos todos reclusos em suas casas, com uma grande restrição social, com uma impossibilidade quase de viajar para dar aula, que era a minha rotina do dia a dia. Quase todos os finais de semana eu estava em algum lugar do Brasil lecionando, que praticamente isso parou. Eu não acreditaria, eu falo, não, você tá maluco, tá me dizendo isso, virou agora, tá lendo alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é simplesmente que a pandemia
me parece inequívoco que é um evento extraordinário e imprevisível. Mas, além desse evento extraordinário e imprevisível, é preciso ocorrer, por conta dele, houve uma onerosidade excessiva ou uma desproporção manifesta naquele determinado negócio jurídico. E, além disso, o ponto que me parece que atinge diretamente a pergunta feita pelo colega André Molina é se isso gerou uma desproporção manifesta ou uma extrema vantagem de uma parte em relação à outra. Então, a pandemia, que é um evento extraordinário e imprevisível, que fez com que um trabalhador perdesse o seu emprego e, por consequência, não conseguisse continuar cumprindo o pagamento daquele contrato preliminar de compra e venda de imóvel, no exemplo que você mencionou, me parece sim, esse contrato pode ser objeto de revisão e até mesmo de resolução por decorrência da onerosidade excessiva, por decorrência da própria pandemia. Não pelo fato, especificamente, de ter perdido emprego, mas ele é mais um dos elementos a serem analisados e que podem chegar e gerar essa conclusão, inclusive impactando diretamente eventuais cláusulas rescisórias, multas contratuais que estariam pactuadas e que estavam pactuadas, mas pactuadas para um evento normal, não pactuadas por um evento imprevisível. Ótimo. Professor Carlos, gostaria de complementar aí a resposta do professor Helder? Na verdade, não, só apenas reforçar, né, o professor Helder com a habilidade e genialidade que lhe é peculiar, né, sintetizou bem as questões, né? Na verdade, a gente tem uma similitude em relação aos requisitos previstos tanto na resolução quanto na revisão, né, contratual, em que pese estarem em pontos um pouco distantes um do outro, né, na questão do próprio Código Civil, os requisitos muito se assemelham, né? Há uma variação apenas terminológica. Há quem discorde disso, né? Acha que exista uma certa discrepância mais significativa entre as expressões. Eu, particularmente, não penso dessa forma, concordo com o professor Helder, né? E a questão né, como bem disse o professor Helder, que, na verdade, a imprevisibilidade, né, ou a situação de ser um acontecimento extraordinário, imprevisível, eu acho que ninguém há de negar que a pandemia se encaixe nesta circunstância, né? O fato existiu, por exemplo, por conta desta circunstância, uma efetiva desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da própria execução, né? Então, é preciso conjugar na circunstância concreta para se verificar, né, se efetivamente se aplica essa situação. Mas, a grosso modo, a gente parte do pressuposto que a pandemia vai se enquadrar numa ou noutra, seja como uma circunstância imprevisível, né, ou então como um acontecimento extraordinário e imprevisível. Agora, eu preciso ter o cuidado efetivo de verificar se foram consolidadas os demais requisitos. Grosso modo, se eu conseguir a vinculação, né, de que esses elementos se encaixam nesta excessiva vantagem, é possível se pleitear ou a revisão, que é a medida preferível, ou então a própria resolução do contrato, né? Então, basicamente, apenas endossar a provocação e a consideração do professor Beto. Ótimo. Nós não recebemos mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat e já temos aí mais de 1 hora, né, em relação ao período em que nós programamos. Então, eu não tenho mais questionamentos a fazer.
Eu gostaria de começar já a fazer o encerramento agradecendo aí os professores que nos deram a honra, né, da aula de hoje à tarde, o professor Carlos Eduardo Silva Souza, o professor Welder Queiroz dos Santos. Eu agradeço, então, a ambos a disponibilidade de tempo, né, de poder estar aqui nos auxiliando e ensinando a todos. E eu chamo a atenção de que, para que sigam as nossas redes sociais aí da Academia Mato Grossense de Direito, que a nossa programação é que a cada 15 dias façamos uma mesa de debates, né, virtual, como essa de hoje, com temas aí palpitantes da prática jurídica em todas as áreas do direito. Os nossos acadêmicos têm especialidade nas mais diversas áreas e nós vamos tentar, então, explorar essas potencialidades de todos os acadêmicos, das acadêmicas, para que venham aqui contribuir nas suas áreas de conhecimento, nas suas áreas de especialização. Então, espero que voltemos daqui a 15 dias, né, daqui a, na verdade, 14 dias, em 2 semanas, e eu passo a palavra aí ao nosso presidente Fábio Capilé, para que faça aí suas considerações antes do encerramento. Gostaria de agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas que apoiaram esse projeto. Esse projeto ele visa o fomento cultural para todo o estado de Mato Grosso e para o país e contribuir de forma significativa para o engrandecimento do direito. Agradeço desde logo ao professor Welder, ao professor Carlos Eduardo, pela grandiosa exposição feita por vocês. Foi de grande significado, principalmente para o meio acadêmico, para o meio também dos advogados, profissionais do direito, que estão aí também em dúvidas sobre várias coisas nesse tempo de pandemia. Eu desde já agradeço também ao professor André Molina, desejo uma boa sorte e que você tenha também, ao longo desse período todo, conforme o professor Helder falou, essa luz, né, que sempre você carrega pelo fato de ter essa inteligência primorosa, essa capacidade assim extrema, principalmente de concatenar as matérias de direito e bem dizer o direito para toda a sociedade. Agradeço desde já e dessa forma nós finalizamos essa live no dia de hoje, agradecendo a todo o público presente e que estejam presentes também na próxima live daqui a 14 dias. Muito obrigado a todos. Obrigado, um abraço.